Beleza, bom, essa primeira sessão aqui, eu tava dando uma olhadinha aqui antes de começar a aula e a gente fez ela de um jeito um pouco não convencional, digamos assim. Eu usei um elemento before aqui para colocar essa box que tem essa semi-transparência aqui, essa box preta, um pouco transparente, tá? De fundo. E aí a gente usou um content box porque a gente queria que o padding dela ficasse para fora e não para dentro, tá? E aí depois eu lembro que a gente alinhou esse conteúdo aqui, né, com o conteúdo aqui de baixo. A gente vai refatorar isso aqui para ficar mais interessante, mais responsivo, mais certinho, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, o nosso conteúdo aqui agora, ele vai ficar um pouco mais interno, digamos assim, e essa box aqui, ela não vai ser mais um before, ela vai ser uma div mesmo, tá? Que vai receber esse conteúdo aqui dentro dela e a gente vai refatorar isso aí. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai ser o jeito relativamente mais fácil aqui, eu acho, da gente fazer essa box preta redimensionar e não ficar encostando ali na lateral. Porque ela está encostando, porque ela está posicionada como before e aí ela está com uma largura meio dependendo da DivPy, tem aquele padding aqui de 65 e tal, e aí a gente teria que ficar tratando isso em cada media query, talvez fazer calc também para calcular essa largura, e aí ter que ficar recalculando o padding para ficar proporcional tal. E eu acho que isso vai dar um pouco mais de trabalho do que a gente só refatorar aqui o nosso HTML e colocar dentro de uma coluna do Bootstrap ao invés de usar before, tá? Então vamos fazer isso aí agora, beleza? Vamos lá no nosso HTML e entender primeiro o que a gente fez aqui, né? Então, ó, é no nosso arquivo manageit.html, tá? E aí, vamos procurar essa primeira section aqui, beleza? Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é uma row com o título. Então, não é essa aqui, na verdade. Deixa eu encolher ela aqui. Essa aqui, ó, é o nosso inner content. Se a gente olhar aqui no nosso HTML, o nosso inner content é esse cara aqui, ó. Então, é essa div aqui que a gente vai colocar esse background aí, tal, semi-transparente. E as que estão internas aqui, ó, dentro dessa row, a gente vai... provavelmente a gente vai colocar... Ou a gente vai criar uma nova div e vai embrulhar essa row aqui, ou a gente vai pegar essas três colunas aqui, ó, e colocar dentro de uma coluna única, tá? Ou a gente vai embrulhar fora da row ou dentro da row, tá? Então vamos pedacinho por pedacinho e aí a gente vai resolvendo durante o caminho, beleza? Esse before aqui, ó, ele tá lá, ó, JL inner content before. Pra gente atribuir essas mesmas propriedades aqui, eu acho que a gente só vai ter que ir lá no nosso inner content remover o before, tá? Só que o nosso inner content, ele tá recebendo um call SM12. Tá, eu acho que já vai ficar tranquilo da gente fazer da seguinte maneira, então. A gente vai criar uma div aqui, ó, que vai ficar entre essa call SM12 e entre a row, ou seja, essa div nova que a gente vai criar, ela vai embrulhar a row, tá? E a gente vai tirar essa classe JLHeroInnerContent daqui e vai passar para essa div nova. Então a nossa coluna de 12, ela vai ficar só sendo uma coluna do Bootstrap mesmo, ocupando as 12 colunas, a largura total. E aí, a próxima div interna, então, vai embrulhar o conteúdo e vai receber as propriedades que estão no before. Beleza, acho que isso vai funcionar, então. Vamos lá. Então, como eu acabei de falar, a gente vai criar uma div que vai embrulhar a nossa row. Então, div class. E aí, a gente vai recortar o nosso JL inner content. Ctrl X e vai passar para essa nova div. Tá? A gente vai fechar ela aqui. E agora, na verdade, tudo que está dentro dessa row aqui, deixa eu encolher ela de novo, copiar, Ctrl X, na verdade, né, recortar, vai passar para dentro dessa nova div nossa, beleza? Ctrl V, salvei. Vamos visualizar o que aconteceu primeiro. Beleza, não mudou muita coisa, mas já está mais próximo do nosso objetivo final agora. Continua encostando ali na borda e tal, porque ainda continua usando o before, tá? Agora o que a gente tem que fazer é pegar o que está no nosso before aqui, do nosso inner content, ó,
E a gente vai então remover esse before daqui e ele vai passar a ficar só nessa div aqui, tá? E aí a gente vai ver certinho o que vai rolar. Vamos lá então no nosso CSS. Eu vou pesquisar aqui inner content, beleza? E agora o que é o nosso before aqui? Tá, olha só, a gente já tem um inner content aqui. Então na verdade eu só vou copiar esse conteúdo daqui. A única coisa aqui, ó, ele vai continuar sendo position relative. Na verdade nem vai precisar. Também não vai precisar do box size em content box, tá? Tá, eu vou copiar tudo e a gente refatora lá então. Então eu vou dar um Ctrl X, na verdade, para recortar. Vou deletar isso aqui que a gente não vai precisar mais. E vou colar aqui mesmo por cima, porque nem esse relative aqui a gente não vai precisar mais, esse position. Tá, então não vai ter content, porque agora não é mais um pseudo-elemento, before, né? A gente vai precisar de largura e altura, porque é uma div que não está usando classe do Bootstrap. O nosso background color, display também. O nosso position não vai precisar, nem top, nem left, nem esse box sizing. E vamos manter o padding para ver como vai ficar. Tá, beleza. Salvei, vamos lá visualizar agora. Legal. Aparentemente já está bem próximo do que a gente queria. E está alinhado aqui ao conteúdo. Ó. Lembra que eu comentei lá na aula passada que a ideia então era alinhar aqui ao conteúdo? Ou no começo dessa aula, não lembro agora. E agora o que a gente precisa testar é se funcionou para todas as resoluções. Ó. Já dá para ver que aqui onde estava 1330, que estava encostando aqui, estava pegando de fora a fora essa box preta aqui, já não está mais. Então aparentemente funcionou. Tá? Se a gente continuar diminuindo, ó, mais uma vez, e em momento algum aparentemente está encostando. Legal, era isso mesmo que a gente queria e eu acho que funcionou e agora tá belezinha. Maravilha, então essa parte da box preta aí no fundo está resolvida. Legal. Agora a próxima coisa que a gente tem que fazer, deixa eu só ver uma coisinha aqui antes de finalizar, porque eu tô com a impressão que tá um espaço muito grande aqui no topo, mas pode ser que seja um margin aqui nesse título. Não, ele não tem um margin. Mas visualmente eu tô com a impressão assim que tá sobrando muito espaço aqui em cima. Então eu vou arbitrariamente agora mudar esse padding aqui. Aqui na parte de cima eu vou diminuir, sei lá, 10 pixels. Acho que 10 vai ser muito, mas vamos diminuir 10, vai, 55. E aí o resto vai ser 65. Então se eu colocar só 3 valores, fica o primeiro em cima, o segundo esquerda, direita e o terceiro embaixo, tá? Por isso que eu vou colocar só 3, não precisa colocar 4 valores. Quando coloco só 3, o valor do meio serve para esquerda e direita. Vou atualizar. Deu uma mudada bem de leve, mas eu acho que agora ficou visualmente mais coerente, porque o nosso texto ele adiciona um pequeno espacinho aqui e tal. Enfim, eu achei mais coerente agora. Beleza, vou manter assim então. Outra coisa que está me incomodando aqui, talvez, não tenho 100% de certeza se a gente vai mudar, é que ele tá com o margin bottom de 50, tá? E eu acho que tá... Não tá muito não. Vamos manter assim. Beleza, então agora vamos cuidar das colunas, tá? Conforme a gente vai diminuindo aqui, ó, eu acho que quando for menor que 992, deixa eu só chegar lá no 992 e encostar mesmo. Olha aqui, 993... 992 e aí menor. Menor que isso, aí tem que ficar uma em cima da outra. E a gente sabe que o nosso 992 começa no nosso Media Query LG aqui das classes do Bootstrap, né? Então a gente vai lá formatar agora essas classes então no nosso HTML, tá? Como a gente já fez nas outras aulas, vamos fazer de novo aqui. Então tá, a gente tá aqui, ó. E aí a gente tem essa coluna aqui, que é a coluna daqueles... das características, né, do que foi feito, e essa aqui é a do texto descritivo. Aqui, ó, onde está SM3, na verdade vai ser LG3, tá? Que vai ser a partir de 992. Então, qual LG3? Então, aqui vai ser 12, né? Porque a gente quer que fique a largura completa, menor que 992. E aqui também vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá. Qual LG9, né? Que a gente quer que seja só a partir do LG. E aqui vai ser 12 quando for pequeno, quando for menor que 992. Salvei. Vou atualizar aqui agora. E beleza, ficou um embaixo do outro. Legal. A gente está com um pequeno probleminha aqui agora, que isso aqui está muito colado um no outro, tá? Na verdade, só aqui, ó.
tá? Esse parágrafo está muito colado. E essa borda aqui, né, que ela só funciona quando está um do lado do outro. Quando está um embaixo do outro, ela não funciona muito bem, não. Então, a gente vai tratar isso aí agora. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou colocar um margin top aqui nesse texto, tá? Vamos ver onde que ele está. Ele está nessa coluna de 9 aqui. E ele não tem uma div embrulhando o texto, tá? Aqui na coluna de 3, a gente tem uma div embrulhando o conteúdo, ó, chama JL Project Stats, tá? Como eu coloquei em inglês aqui, eu vou colocar em inglês aqui também e eu vou criar uma nova div que vai embrulhar a nossa descrição e ela vai chamar então Project Description, sei lá, descrição, beleza? Então vamos lá, são esses dois parágrafos aqui, eu vou recortar eles, tá? Ops, eu acho que eu recortei a div também, né? Não, são só os parágrafos. Não quero a div, a tag que fecha. Beleza, vou recortar. Agora eu vou criar a div que vai embrulhar esses dois parágrafos. E ela vai se chamar JL Project Description. Beleza. E aí aqui eu vou colocar o margin top 15, deixa eu pensar se vai ser aqui. Não vai ser aqui, porque como a gente quer que isso seja responsivo, a nossa classe de margin, ela vai aplicar em todas as views, mas a gente quer que isso aqui aplique só menor que 992. Então, na verdade, a gente vai ter que colocar lá no nosso CSS. Então, só vou devolver os textos aqui agora, os parágrafos. Vou copiar o nome da nossa classe que a gente acabou de criar. Vou lá no nosso CSS e eu vou achar aqui o nosso Project Stats, né? Já tá bem aqui, ó, na verdade. E logo embaixo dele, então, agora, eu vou falar o seguinte, que o nosso Project Description, ele vai ter também largura, altura, display table, beleza? Vou copiar esses três aqui. Só que agora ele vai ter um margin top de 15 pixels. Só que quando chegar na resolução de 992, ele vai ter um margin top 0. Então eu vou copiar daqui. Vou procurar lá o nosso 992, vou rolar até lá embaixo, dentro dessa Media Query aqui, 992. E aí, então, cadê? Aqui, antes das utilitárias, vou colar. E aí, a única coisa que a gente vai mudar é o margin top para 0. Zerou, salvei. E isso aqui deve funcionar. Vou atualizar aqui agora. Beleza, adicionou a margem de 15, eu acho que 15 ficou pouco, eu acho que tem que dar uma distância maior, porque isso aqui é um botão, tá? Eu vou mudar para 30, tá? Então eu vou só copiar aqui, vou buscar, vou lá na primeira ocorrência e vou mudar para 30. Eu acho que 30 vai ficar mais interessante. Lembra que a gente optou por alternar as nossas margens e paddings de 15 em 15? Então, por isso que eu testei 15 e não deu, eu testei 30, beleza? Acho que 30 ficou bem mais interessante aqui. E agora, meio que para a gente finalizar, acho que finalizar, né, essa primeira section aqui, talvez, não sei, talvez a gente tenha que fazer mais alguma coisinha, mas vamos trabalhar essa borda aqui, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa borda, ao invés dela só sumir, eu quero que ela fique aqui embaixo, tá? Ou a gente só some com ela, na verdade. Eu acho que vai ficar mais limpo, né? Vai ficar talvez mais interessante. Vamos só sumir mesmo, ao invés de passar ela para baixo, tá? Então, vamos procurar aqui. Ela tá aqui, ó, bem aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que aqui, na verdade, é border none, tá? Eu vou copiar isso aqui para não perder já, para não ter que digitar de novo. E aqui, então, no 992 vai ser none. Então, ela não, no 992, no 320, desculpa, na Media Query 320 vai ser none, ou seja, não vai ter borda right. Então, se eu atualizar aqui agora, a borda sumiu. Belezinha. E agora, eu quero falar que lá no nosso 992, então deixa eu procurar aqui o nosso Project Description, lá no 992, é a segunda ocorrência, beleza. Aqui a gente não tem o Project Stats, então eu vou adicionar JL Project Stats. E aí aqui sim eu quero que tenha a border right de 1 pixel. Vamos testar? Ver se funcionou? Vou atualizar aqui agora. Beleza, continua não aparecendo, menor que 992. Aí passou de 992, nosso border right aparece.